Minha filha come mais doce hoje do que antes de descobrir o diabetes. Parece loucura, não é? Mas existe um motivo para isso. E entender esse motivo pode até salvar uma vida. A resposta está na hipoglicemia. Em alguns momentos, o doce deixa de ser uma sobremesa e passa a ser um tratamento. Hoje eu vou te explicar exatamente quando isso acontece. No episódio passado, eu expliquei o que acontece quando falta insulina e a glicose fica muito alta. Hoje nós vamos falar do outro extremo, quando a glicose cai demais. Apesar de muita gente achar que só a glicemia alta é perigosa, a hipoglicemia também pode colocar a vida em risco. Hipoglicemia significa baixa de glicose no sangue. Ela acontece quando a glicemia fica abaixo de 70. Ela pode ser dividida em 3 níveis. O primeiro é quando a glicemia está entre 54 e 69. O segundo é quando ela fica abaixo de 54. E o terceiro é quando a pessoa precisa de ajuda de outro para se recuperar, independente do número que aparece no aparelho. Agora vem a pergunta mais importante. Por que a hipoglicemia acontece? Bom, de forma simples. Ela acontece quando existe mais insulina do que glicose disponível no organismo. E isso pode acontecer por vários motivos. Você pode ter pulado uma refeição, você pode ter feito a contagem de carboidrato errado, você pode ter aplicado insulina para um prato e acabou comendo menos, pode ter esperado muito tempo para comer depois que aplicou a insulina, a sua basal pode estar alta, ou até mesmo depois de um exercício físico intenso, porque o corpo fica mais sensível à insulina nessas horas. Tá bom, Larissa, mas o que acontece dentro do corpo? Bom, o cérebro, como vocês já sabem, precisa de glicose para funcionar. Quando a glicose começa a cair, o organismo percebe que alguma coisa está errada. Então ele libera a adrenalina para avisar que está faltando açúcar. E é aí que aparecem os primeiros sintomas: tremor, suor frio, palpitação, fome, ansiedade e palidez. Esses são os sinais de alerta do corpo dizendo: ei, você precisa tratar essa hipoglicemia. E se ela continuar caindo e chegar abaixo de 54, começa a faltar glicose no cérebro. Aí começam os sintomas neurológicos. A pessoa fica irritada, sonolenta, confusa, tem dificuldade para falar, dificuldade para pensar, visão embaçada e nos casos mais graves pode acontecer uma convulsão, perda de consciência e até mesmo coma. Mas olha só que interessante. Mesmo depois de tratada, quando ela volta ao normal, é importante saber que os sintomas podem demorar cerca de 20 a 30 minutos para desaparecer completamente. Tá bom, Larissa, e como eu trato? Vamos lá, que essa dica aqui é de ouro, não foi qualquer lugar que eu achei isso aqui não, tá? Nos adultos, quando a hipoglicemia está entre 54 e 69, a recomendação é ingerir 15 gramas de carboidrato de absorção rápida. O que é isso? 3 balinhas, por exemplo. Depois de 15 minutos, você mede novamente. Se ainda estiver baixa, repete o tratamento. Nas crianças, o cálculo é diferente. A quantidade de carboidrato deve ser calculada pelo peso. Nós pegamos o peso da criança e multiplicamos por 0,3. Um exemplo, a minha Laura, ela pesa 13 quilos. Então, 13 vezes 0,3 dá aproximadamente 4 gramas de carboidrato. Ou seja, uma balinha. Para ela voltar de uma hipo, basta eu dar uma balinha. Agora, atenção, já ouvi muito relato de gente falando que trata a hipoglicemia com chocolate. Gente, não, esse não é o elemento mais adequado. Por quê? Porque o chocolate ele tem bastante gordura. E a gordura tarda a elevação glicêmica do carboidrato. Para corrigir uma hipoglicemia, prefira alimentos com carboidrato de absorção rápida. Exemplo, açúcar dissolvido, refrigerante comum, mel, suco de uva. Agora, atenção para uma situação de emergência. Se a pessoa estiver desmaiada, com convulsão ou sem conseguir engolir, nunca coloque comida ou líquido na boca. Vire a pessoa de lado e chame o SAMU imediatamente. Se houver glucagon disponível, você pode usar, como eu já falei aqui em um vídeo anterior. Agora, eu quero terminar esse episódio lembrando uma coisa. Um bom controle glicêmico não se resolve apenas em evitar glicemias altas. Nós também precisamos evitar as hipoglicemias. O ideal é passar menos de 4% do tempo do dia em hipo, porque quanto menos episódios de hipoglicemia, mais segurança e qualidade de vida aquele paciente tem. Bom, conhecer a hipoglicemia não faz você sentir menos medo dela, mas faz você saber exatamente o que fazer quando ela acontece. E isso pode fazer toda a diferença. No próximo episódio, nós vamos falar sobre um assunto que gera muita confusão. Afinal, qual é a diferença entre diabetes tipo 1 e tipo 2? Se você acha que são a mesma doença, fica que o